Poderia ser ficção, poderia ser uma história de humor negro com muito drama e muito suspense, mas no final das contas é uma bela série documental desenvolvida pela Netflix. O que foi, gente? A Máfia dos Tigres, série documental que acompanha esse homem que tem esse mullet aqui, ó, horroroso, e que mantém em cativeiro mais de 1000 tigres para exposição e, é claro, a fim de proporcionar experiências meio que surreais com os visitantes que pagam belas fortunas para tentar tirar uma bela foto com um leopardo ou com um tigre super raro. Essa minissérie tá dando o que falar não apenas nos Estados Unidos como ao redor do mundo, e é claro que eu vim conversar com você aqui no Flick Geek. Vem comigo! Fala galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Eu fiquei assistindo esse documentário, A Máfia dos Tigres, a madrugada e o fim de semana inteiro. Então eu preciso conversar com vocês se esse documentário vale a pena mesmo ou não. Vocês já viram que eu já dei uma adiantada dizendo que o documentário é insano e ele é realmente muito bem dirigido. São 7 episódios só que acompanham a história desse cara aqui, ó. Bota a fotinha dele aqui com o seu belo mullet. E ele é aqui, parece que uma figura super caricata, né? Parece até mesmo o Joey Sujo. Não é o Joey Sujo, é um cara que existe na vida real e que possui em cativeiro 1.200 tigres que estão ali à mostra para uma espécie de zoológico, onde as pessoas pagam uma pequena fortuna para ter um passeio ali onde elas possam tirar fotos com esses animais e possam vê-los em seu habitat natural, entre muitas aspas, até porque no final das contas, tudo que esses animais estão vivendo ali é absolutamente nada ligado ao habitat natural selvagem que eles deveriam estar vivendo. E no meio dessa confusão, nós temos uma mulher que é uma ativista do direito dos animais que está a fim de acabar com essa palhaçada de zoológico onde os tigres estão simplesmente expostos ao bel prazer dos convidados e dos visitantes. A fim de encerrar com isso, ela acaba comprando uma briga feia com esse cara que é o Joey, o exótico, que se auto-intitula como o rei dos tigres. E aqui eles dois não apenas vão se envolver em uma bela briga entre gato e rato, como essa briga não apenas vai escalonar de forma gigantesca, como também vai acabar envolvendo órgãos federais como o próprio FBI. É confusão que envolve morte, tigres indefesos que estão praticamente sendo escravizados e enclausurados, mulheres manipuladas, agressão doméstica, muito dinheiro também. E é claro, um toque de humor que dá quase uma característica peculiar e até mesmo caricata a essa produção, fazendo com que cada uma hora desse episódio se torne em um grande filme que faz com que você fique ali vidrado nessa narrativa. Antes de eu continuar esse bate-papo, aproveita que você já está aqui, ó, e dá o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, não esquece de assinar o meu canal também, assim como você também deve pôr esse sininho para tocar, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo, você possa ser avisado em primeira mão. E é claro, me acompanhe lá no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Um dos aspectos que eu mais gostei aqui dessa série documental intitulada A Máfia dos Tigres é a forma como a narrativa é trazida para a audiência. A gente vê aqui um caso muito específico que me lembra muito do documentário da Netflix vencedor do Oscar, Ícaro, em que o documentarista começa narrando uma história, mas no meio do seu trabalho documental a coisa toda vai acontecendo, mudando de figura, e ele acaba sendo presenteado com uma narrativa que se encerra totalmente diferente de quando ele começou. Então a gente tem um trabalho aqui que não apenas passeia nos últimos 5 anos desse homem que é o Joe, o exótico, bem como também vai no seu passado de quando ele começou a cuidar desses tigres e decidiu montar esse zoológico onde ele expõe esses animais para as pessoas conhecerem, tirarem fotos e tal. É um documentário que tem um aparato de fatos que é grandioso e justifica os 7 episódios que são apresentados aqui para a audiência. Como eu falei para vocês, cada episódio tem cerca de 1 hora de duração e é impressionante como a narrativa vai se transformando.
Parece mesmo que a gente está diante de uma obra de ficção, porque é tanta coisa acontecendo, as histórias paralelas dos protagonistas do documentário são tão importantes quanto a própria história principal, que a gente fica encantado, fascinado e até mesmo muito intrigado com o que vai acontecer e como será o desfecho dessa história. Esse é o tipo de minissérie documental que consegue prender a audiência com muita facilidade. Então, ainda que você não seja muito fã de documentários, eu te garanto que esse aqui vai agradar você, porque essa história não apenas está chamando muita atenção diante da mídia lá nos Estados Unidos, como já se conversa muito sobre a possibilidade de transformar a Máfia dos Tigres em uma adaptação, fazendo, é claro, uma versão fictícia baseada na minissérie. Com muita gente até mesmo sugerindo que o comediante e ator Dax Shepard, esposo da atriz Kristen Bell, deveria ser cotado para assumir o papel do Joe. E se a gente for fazer uma bela comparação ali, eu acho que a caracterização dele seria bem fácil, porque ele já tem uns traços faciais que levam ele ali para uma transformação mais simples no que seria o Joe o exótico. A produção é uma produção que ainda consegue trazer um fator humorístico à medida que ela ainda traz o efeito do thriller e do suspense, principalmente quando o FBI, quando a Justiça Federal começa a se envolver em todo esse caso. Porque aqui a gente está falando de uma treta entre duas pessoas, ativista e, é claro, dono de zoológico, que vai além de questões morais e também questões éticas. Aqui a gente está falando de atentado e tentativa de assassinato. Então, nós vemos que a briga entre eles dois acaba crescendo de uma forma que é muito grandiosa. E todos os personagens tratados aqui na minissérie estão vivos, exceto um deles que acabou falecendo. Eu não vou contar por quê, porque eu quero que vocês descubram na minissérie. Mas o fato de todos eles ainda estarem aqui presentes torna toda essa confusão ainda mais voraz e mais viva diante dos olhos da audiência. E no final das contas, o que uma boa minissérie documental precisa ter, essa minissérie original da Netflix tem, que é uma boa história a ser contada, entrevistas que foram muito bem conduzidas, fatos muito bem narrados, uma trama que no final das contas foi bem amarrada em termos documental, tem muito conteúdo ali a ser apresentado e uma edição técnica que promove uma experiência muito boa, muito agradável e muito hipnotizante para quem está assistindo. Mas antes de eu continuar falando aqui sobre essa minissérie A Máfia dos Tigres, eu queria aproveitar essa oportunidade e convidar você para conhecer o curso da Carol Capel, que é o Carol Me Ensina Inglês. Nesse período de reclusão social, a gente tem visto muitas coisas legais na Netflix, obviamente, mas você também pode investir o seu tempo em algo que seja ainda maior na sua vida profissional. E que tal fazer isso com o inglês? Eu acho que essa é a hora para a gente tirar alguns sonhos do papel, e o curso dela é um curso que é feito totalmente de forma online, tem mais de 270 videoaulas para você aprender do básico ao mais fundamental do idioma, e além disso, o curso dela é dividido em 7 módulos que podem ser distribuídos ao longo de 7 meses, mas nesse período que a gente está de quarentena, eu tenho certeza que você conseguiria dar uma boa avançada se você se dedicar legal. E o curso dela ainda vem com um encarte totalmente voltado para inglês para viagens, que é claro, sempre um dos principais requisitos de quem está tentando estudar inglês, né? E, gente, o curso custa R$119, é super baratinho. Duvido que você consiga encontrar algo tão bom pelo mesmo valor. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Se você ficou interessado, ó, aqui no primeiro comentário tem todas as informações que você precisa saber a respeito desse curso. Então, não perde tempo e dá aquela guinada que você precisa mesmo na sua vida profissional. A produção, que é dirigida por Eric Goode e Rebecca Chaiklin, ainda consegue confundir a audiência nos seus primeiros episódios, mostrando inicialmente os personagens por uma única ótica. Nos primeiros capítulos, a gente começa a formar não apenas a nossa opinião, como a nossa percepção sobre cada um deles, mas a gente vai vendo que conforme os episódios vão passando, isso tudo acaba sendo absolutamente transformado, o que torna a experiência ainda mais rica, porque se no terceiro episódio aquilo que você pensava sobre a ativista já mudou, imagina como a sua percepção vai amadurecer ainda mais, não apenas sobre ela, mas sobre todas as figuras que estão apresentadas no documental, com
quando você chegar lá no 7º episódio. Então é muito interessante porque à medida que os episódios vão andando também, novas figuras vão entrando nessa trama, fazendo com que a nossa curiosidade cresça cada vez mais. É uma série que eu tenho certeza que vai capturar a atenção de vocês. E se você não é fã de documentário, vai por mim que a Máfia dos Tigres vai conseguir conquistar até mesmo você que é duro na queda em relação ao gênero. E se você gostou desse vídeo também, eu tenho certeza que aqui no meu canal tem muita coisa legal que você também vai gostar. Então vai aparecer um iCard aqui, ó, para te direcionar para mais conteúdos legais, para você continuar aqui comigo, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda sobre cinema e séries de TV, né? Tchau!